Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Giovanni, sou mestrando em Fisiologia e Farmacologia na UFMG e hoje nós vamos apresentar a nossa prática proposta pelo módulo de Covid, o que é fake, o que é news, a prática de lipossomas. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos à nossa aula prática. Eu me chamo Sabrina Mendes, sou doutoranda do Programa de Fisiologia e Farmacologia, membro do Lab Nano, Laboratório de Biofísica e Sistema Nanoestruturados, e hoje a gente vai aprender sobre a produção e caracterização de lipossomas. Eu estou aqui com o Giovanni e a gente vai dar início à nossa aula prática. O Laboratório de Biofísica e Sistema Nanoestruturados, Lab Nano, é coordenado pelo professor Frederico Frezar e a associação com o professor Pedro Guimarães, que é formado por uma equipe de doutorandos, mestrandos e alunos de iniciação científica, o qual a gente trabalha com diferentes tipos de nanoformulações para o emprego de novas terapias direcionadas para diferentes patologias abordadas dentro da medicina. Bom, pessoal, então, dando início à nossa aula, produção de lipossomas, pequena molécula, grande inovação, né? A gente vai ver um pouquinho da introdução, uma breve introdução só para compreender um pouco mais de como é formulado esse sistema, né? E o que abrange aí dentro da compreensão dessas formulações, tá? Bom, então, eu vou aparecer aqui para vocês, a gente vai aprender um pouquinho sobre a estrutura, né? E a caracterização aí dos lipossomas adiante. Bom, então aqui a gente tem um lipossoma, né? Então vejam aí que ele é formado por uma bicamada lipídica, né? E tem uma estrutura concêntrica, o qual o seu meio é formado por um meio aquoso, tá? Então vejam que ele tem a formação de micelas, né? Eu vou pegar aqui um direcionador para que a gente possa acompanhar, tá? Então tem as micelas, né? Que caracterizam alguns lipossomas, né? Eles podem ser lamelar ou multilamelares, tá? E vejam aqui a formação da bicamada lipídica, tá, pessoal? Então vejam que é uma estrutura relativamente simples, que eu acredito que vocês já tenham visto, né? Ela indica aí uma semelhança com a camada das células animais, né? Então vejam que essa bicamada lipídica ela tem uma certa semelhança com as células animais, tá? Então essa estrutura ela pode ser caracterizada de várias formas, né? Então aqui a gente tem uma imagem, né? Percebam que nessa imagem esse lipossoma ele foi modificado por algumas estruturas, né? Então vejam aí em azul, né? Vou mostrar aqui para vocês, né? Que a gente tem aí um peptídeo ligado a PEG, né? Ligado com PEG, né? Então essa caracterização azul aqui é uma PEG, né? Então a gente tem um lipossoma PEGylado, ele também pode ser ligado só com PEG, né, aqui nessa camada fosfolipídica, e consequentemente ele pode armazenar drogas, né, hidrofóbicas e drogas hidrofílicas. Então vejam que as drogas hidrofóbicas em vermelho aí na camada, elas ficam na membrana, né? Então isso é muito importante. E as drogas hidrofílicas, elas ficam no meio aquoso, que estão representadas aí pela estrelinha. Bom, então, esses lipossomas, eles podem ser utilizados tanto como terapêutica, mas também como diagnóstico, tá? Então, vejam a bolinha laranja aí, que ela representa ele como um agente diagnóstico, tá? Então, ele pode ter várias versões, né? Então, essa fase de diagnóstico é conhecida dentro da nanotecnologia como teranóstico, onde dentro de algumas patologias, o lipossoma, ele consegue diagnosticar, né? Chegar até uma célula e diagnosticá-la, independente da patologia, e ele também já consegue tratá-la, é o que a gente conhece como teranóstico, tá, pessoal? Então, ainda dentro da sua modificação, você consegue ver aqui a bicamada fosfolipídica, o qual eu já falei lá atrás que a maioria dos lipossomas eles são formados por esses fosfolipídios, que podem ter origem aí natural ou sintética. Bom, pessoal, então, quanto a classificações desses lipossomas, eles podem ser classificados como lipossomas convencionais, são lipossomas formados por fosfatidilcolinas, por colesterol, né? Tem aí uma função bastante abrangente. Lipossomas de longa circulação, né? Que são lipossomas aí que evitam o sistema fagocitário, né? Então eles permitem que esses lipossomas fiquem mais tempo na corrente sanguínea, de modo in vivo.
Lipossomas com sítio específicos, igual eu mostrei na imagem anterior, em que você consegue modificar a sua estrutura, né, para que ele chegue a uma célula-alvo, para que ele atinja aí um objetivo, um local específico, tá? E ainda lipossomas polimórficos, são lipossomas aí que você consegue modificar a temperatura, o pH, a sua estabilidade para conseguir o efeito desejado. Bom, quanto às aplicações terapêuticas, a gente tem inúmeras aplicações terapêuticas, tá? Uma delas é o tratamento do câncer, são bastante utilizados, já tem drogas aplicadas aí dentro da farmacêutica. O desenvolvimento de vacinas também já foi utilizado para essas nanopartículas. Terapia gênica também são utilizados. E por fim, a terapia de doenças infecciosas e parasitárias, que é onde a gente se encaixa nesse contexto, tá? Então, dentro dessas doenças infecciosas, a gente pode trazer aí o quadro da pandemia que a gente está vivendo agora. E os lipossomas, eles estão sendo estudados, eles já são apresentados para algumas doenças respiratórias, né? Para tratamento de algumas patologias que acometem o sistema respiratório. Então, essas doenças virais ou bacterianas, elas já podem ser inseridas e tratadas dentro desse contexto, tá? E é isso que a gente vai ver agora, como que é produzido e como que são aplicados esses lipossomas, tá? Então vamos lá, vamos dar início à nossa aula prática. Pessoal, então, para a preparação de formulações lipossomais convencionais, a maioria dos métodos inclui a hidratação de um filme lipídico, né, onde primeiramente os lipídios são dissolvidos no solvente orgânico. Tá? Então aqui na seringa a gente tem o lipídio dissolvido mais o fármaco já diluído, tá? Então a partir daqui a gente consegue, né, injetar a nossa solução de lipídio fármaco, né, numa seringa de 1 ml, numa solução tampão sob agitação magnética, tá? Essa é uma solução de PBS, onde as vesículas elas são formadas basicamente por fosfolipídios, né? Elas se formam naturalmente, né? É um processo natural. E as fosfatidilcolinas, elas são as mais empregadas nesses estudos de formulação lipossomal, porque elas apresentam uma grande estabilidade aí no seu pH, tá? Bom, então, adiante a gente tem aqui dois tipos de membranas, né? Aqui a gente tem uma membrana de 100 nanômetros e membranas de 200 nanômetros, o qual a gente consegue aqui caracterizar o tamanho do nosso lipossoma, tá? Então, aqui a gente vai usar agora um sistema de escalonamento, né, para nossa produção, e a gente vai utilizar a membrana de 100 nanômetros primeiramente, tá? Então, a gente utiliza tamanhos variados, dependendo de qual lipossoma você quer produzir, para posteriormente você passar esse processo por uma membrana maior ou menor, como preferir, tá? Então, aqui a gente tem uma mini extrusora, né? Uma extrusora pequena, qual ela é acoplada por duas seringas. Essas seringas são de 1 ml e você consegue transferir a sua formulação facilmente, tá? Bom, então aqui a gente tem um sistema, né, da mini extrusora, né? Percebam que é uma seringa de 1 ml, qual você consegue transferir com a pressão do êmbolo a sua formulação para o outro lado, tá? Então, a membrana ela está aqui, que é por onde a nossa formulação vai passar para o outro lado, tá? Então, vejam como é bem simples o processo, tá? Então, a gente vai iniciar aqui do lado que a formulação se localiza, né? Então, a gente consegue... Vejam que a pressão é pequena, né? Então, ela transfere com facilidade, né? Você consegue transferir essa formulação e ela passa aqui pelo processo de extrusão, tá? Então, aqui a gente está extrusando numa membrana de 100 nanômetros, né? E conseguindo aqui calibrar o nosso lipossoma, né? Então, a gente tem um processo de escalonamento bem fácil. Obviamente que existem outras extrusoras, né? Tem extrusoras que utilizam gases, né? Como o argônio, para colocar mais pressão, né? Para conseguir passar a sua formulação pela membrana, né? Essa é uma extrusora mais simples, utiliza apenas a pressão do êmbolo, mas consegue aí transferir com eficiência a nossa formulação. Bom, então eu vou desencaixar aqui agora, tá? A gente vai retirar a seringa, né? E aqui a gente tem a nossa formulação lipossomal extrusada. Bom, então o processo seguinte, né, seria o processo de leitura de tamanho. Aqui a gente tem uma cubeta, né? E nela a gente tem 2 ml de água.
Bom, e agora a gente vai pegar a nossa formulação, já é uma formulação extrusada, né, que a gente acabou de extrusar. E a gente vai colocar 0,5 ml dessa formulação lipossomal, né, lembrando que é um fármaco X. Os fármacos eles podem ser encapsulados, né, incorporados na solução tampão quando eles são hidrofílicos, né, que foi o que a gente utilizou, ou ainda dissolvido na mistura lipídica quando eles são lipofílicos, tá? Então, inserir aqui o nosso lipossoma na cubeta, né? Vejam que você consegue ver uma quantidade mínima diluída na água. E agora aqui a gente vai homogeneizar a nossa solução para leitura, tá? Percebam que a cubeta ela tem que estar limpa, né? Para que a leitura seja facilitada no aparelho, tá? Então, homogeneiza a solução para que ela fique totalmente dispersa na cubeta. E agora a gente vai transferir a nossa solução para o Zeta Sizer, né? Então aqui a gente tem um Zeta, né? A gente vai inserir agora a nossa cubeta, lembrando que ela tem uma setinha ao qual você consegue direcionar a frente da cubeta, né? Então insere ela no Zeta e depois utiliza aí a tampa para fechar o sistema. Bom, então a partir daqui a gente consegue iniciar um processo de leitura, né? Ele faz isso de forma rápida e fácil, né? Então, o Zeta Sizer ele é o sistema mais utilizado no mundo para medições de tamanho de nanopartículas, sistema coloidais e proteínas, né? Ele também caracteriza aí o potencial zeta e também faz caracterização molecular, né? Então, é uma tecnologia que usa espalhamento dinâmico de luz, né? E a medição aí de tamanho molecular e também do potencial zeta, né? Então, a gente tem um aparelho completo, né? O qual a gente consegue aí vários índices, né? A gente também consegue aí o índice de polidispersão das nossas nanopartículas, e o zeta é fundamental para quem trabalha com lipossomas, tá? Então, ele está aqui caracterizando, né? E a gente forma, né? Vejam que depois do processo a gente tem uma curva, né? O qual ele vai mostrar aqui o tamanho do nosso lipossoma. Então vejam que ele já finalizou, né? A gente tem um lipossoma aqui de 129 nanômetros, né? Então, se quer para mais, utiliza uma membrana maior. Se quer lipossomas com menor tamanho, utiliza membranas menores, tá? Então, a gente conseguiu o índice de polidispersão aí de 0,1, é um índice bom, né? Então, conseguimos aí uma caracterização eficiente. Bom, pessoal, então, seguindo aqui o nosso método de caracterização, agora a gente está no aparelho NanoSite, tá? Lembrando que a nossa formulação ela foi diluída em 2 ml de salina, tá? 0,5 microlitros da formulação para 2 ml de solução salina. Bom, no NanoSite, pessoal, a gente consegue visualizar aqui o movimento das nossas nanopartículas, tá? Então, observem que elas têm o movimento browniano, tá? Que é possível somente ser visualizado no NanoSite, tá? Então, vejam que tem tamanhos diferenciados das nossas nanopartículas, mas que você consegue caracterizá-la aí individualmente, tá? Então, percebam que essas nanopartículas têm uma homogeneidade, tá? E a partir daqui você consegue entender mais sobre cada lipossoma que formou aí na sua solução, tá? Bom, então o NanoSite ele utiliza a análise de rastreamento de nanopartículas, né? Esse aparelho também é conhecido como NTA, né? Para caracterizar partículas aí de 10 a 1000 nanômetros, né? Então, cada partícula ela é analisada individualmente e simultaneamente, como eu falei, por observação direta, e o coeficiente de fusão ele é medido, tá? Então, essa metodologia de partícula por partícula, ela produz resultados de alta resolução para a distribuição de tamanho e quantificação de partícula, enquanto a validação visual ela proporciona aí uma confiança adicional em seus dados, tá? Então, tanto o tamanho quanto a concentração das partículas, elas são medidas de forma que o modo de fluorescência
proporciona aí a diferenciação de partículas previamente marcadas ou naturalmente fluorescentes, tá? Então, ele caracteriza, né, quanto ao movimento, mas também ele te dá outros dados, tá? Vamos observar esses dados aqui agora. Bom, então aqui no gráfico a gente consegue visualizar, né, no eixo Y aí, a concentração das nossas nanopartículas e no eixo X a gente consegue visualizar o tamanho dessas partículas, tá? Bom, então a gente consegue caracterizar individualmente, mas também consegue caracterizar ela aí em diferentes intervalos. Bom, pessoal, então a multidisciplinaridade, né, associada à nanotecnologia farmacêutica, ela resulta aí no desenvolvimento de lipossomas como um sistema de liberação de fármaco extremamente eficaz, tá? Então, a utilização desses lipossomas, ela foi melhorada ao longo das pesquisas e permitiu, basicamente, a estabilidade e a compreensão físico-química dessas partículas. Então, pessoal, chegamos ao final da nossa aula. Eu espero que vocês tenham gostado. Lembrando que o Giovanni fez parte dessa produção, vamos deixar os nossos contatos aqui, caso tenha ficado alguma dúvida. E lembrando que o Laboratório de Biofísica e Sistema Nanoestruturados está à disposição para qualquer eventual dúvida e esclarecimento. Obrigada a todos!